Olá para você que nos acompanha aqui no Portal Metrópolis. Hoje a nossa conversa é com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, que disputará o pleito eleitoral pelo partido Missão. Renan, seja bem-vindo aqui ao Metrópolis, mesmo que virtualmente. E eu começo lhe fazendo a seguinte pergunta. Muita gente acredita que a sua candidatura é um projeto para o futuro e não para 2026. Há um grande engajamento entre jovens, um crescimento maior do que outros candidatos até da terceira via que se colocaram, mas que ainda seria insuficiente para chegar ali em Flávio Bolsonaro e Lula, que disputam, né, a polarização que marca aí esses últimos anos de eleições no Brasil. Há como fazer um crescimento na sua candidatura até outubro de 2026? Olha, é uma candidatura para o futuro no sentido de que se você constrói o futuro no presente, uma hora ele chega, né? Então, com certeza, reeleger o Lula ou colocar o Flávio Bolsonaro é você permanecer nesse presente horroroso. Então, a gente sempre coloca um dos slogans nossos, o futuro é glorioso, e é no sentido de que a gente vai construir um futuro brilhante possível para o Brasil. E isso tem um senso de urgência. Eu preciso vencer as eleições agora, em 26, para poder fazer essa construção. E essa construção começa agora, naturalmente, começar entre os jovens, que é o que as pesquisas mais detectam. É natural porque todo fenômeno político inovador, ele começa, em geral, com jovens, em geral, com homens jovens. Né? Tirando o fenômeno do Mandani, que é a esquerda também começa com fenômenos que envolvem um público feminino maior. Natural, o trumpismo começou com homens jovens, o Milley começou, o próprio Bolsonaro começou com homens jovens, então existem até alguns papers no estudo sobre questões eleitorais envolvendo isso bem interessantes, então é natural que comece, depois vai uma expansão, tanto que eu já venho expandindo, você vai pegar pesquisa Atlas, já para o público millennial, o público acima de 30 anos já estou apresentando números melhores também. Então é um processo, né? Esse processo tem que ser suficiente até a eleição e eu tenho que trabalhar muito, é basicamente isso. O senhor citou agora a candidatura de Bolsonaro em 2018. Renan Santos será em 2016 um candidato semelhante àquele que Bolsonaro foi em 2018, digamos assim, por um modelo disruptivo de se apresentar para a sociedade, digamos assim? Não, assim, a gente é parecido no sentido de que são inovações que não foram ainda devidamente compreendidas. Mas só nisso. No sentido também que o Mandami, que é um cara à esquerda, não foi devidamente compreendido nos Estados Unidos como fenômeno. É o prefeito de Nova York, exato. Então, é uma inovação. Por exemplo, o discurso, se você olhar os conteúdos que eu solto nas minhas redes sociais, que estão viralizando bastante, não tem nada a ver com a lógica direita-esquerda do Brasil hoje. Eu estou produzindo conteúdo sobre problemas concretos em lugares muito pobres no Brasil. Eu estou viralizando hoje basicamente com isso, que é muito diferente. As pessoas estão dizendo, precisa de um político que não tenha nada a ver com a polarização. Pois bem, claramente há um que está fazendo isso. Né? Eu trato de temas que vão além assim, o Alexandre de Moraes, ele está envolvido no Master. Sim, está, eu também falo, mas não é só isso. Sabe, que eu saio dos temas, ou dos certos grandes temas nacionais que está todo mundo preso. E eu estou trabalhando em outros temas nacionais tão importantes quanto, que são negligenciados, que são justamente os temas que permeiam a atividade política do famoso Centrão. No Centrão, onde há um Centrão, haverá um Renan Santos enchendo o saco dos caras. Porque eu considero que o Centrão é o maior problema do Brasil. Eu vi um vídeo seu que repercutiu bastante nas redes, que era um tema até bastante curioso, que é de uma primeira-dama, ex-primeira-dama de um município, de uma cidade pequena no Nordeste, e aí o senhor escolheu expor a situação lá porque havia, né, uma investigação de desvio de recursos públicos. Como é que foi a ideia de gravar aquele vídeo ali? Olha, assim, eu venho pegando vários casos ao redor do Brasil que obedecem um determinado padrão. Municípios muito pequenos, que são pouco sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro, ou seja, vivem de repasses federais. Esses municípios, eles apresentam índice de desenvolvimento humano baixo, e todos os indicadores sociais, econômicos sociais, de péssima qualidade, e, paralelamente, ostentando escândalos de corrupção burlescos, ridículos, exagerados. E esses exemplos, assim, existem as centenas, quiçá os milhares, e esse caso da primeira-dama de Acari, ou Arari, acho que é Arari, a cidade lá no interior do Maranhão, é um dos mais emblemáticos, né? O marido dela é um desviador de emenda contumaz, foi prefeito da cidade, terminou, né, afastado,
E aí ficou rico, porque ele desviou. Teve uma emenda que ele conseguiu uma proeza que ele não roubou um pedaço, ele roubou a emenda completa da emenda. E aí ele ficou milionário. Aí o que ele fez no ficou milionário? Ele contratou uma mulher que ela se define como uma rapariga. E lá no Nordeste, né, rapariga costuma ser uma alcunha para mulheres que acabam trabalhando com atividade sexual. Ela se define como isso. E ela produz vídeos semi-pornográficos junto a esse marido corrupto, ostentando um estilo de vida completamente desproporcional com ao modelo de vida da cidade dela. E ela quer concorrer para deputada federal. E eu, né, trouxe luz a isso, assim como para outros temas. E só uma curiosidade, ela no último fim de semana, ela se reuniu com o Pablo Marçal e com o Antônio de Rueda, ou seja, ela tem um status muito importante para o partido União Brasil, né? E tá, né? São essas coisas que a gente olha e percebe o quanto tá doente o nosso sistema político. Foi um vídeo que o senhor gravou que gerou bastante repercussão nas redes sociais, né? Então, as críticas da sua campanha, elas não ficarão apenas restritas ao presidente Lula, ao senador Flávio Bolsonaro, que o senhor também é crítico, mas ao Centrão, ou seja, é uma candidatura pancadaria, digamos assim, né? Não, porque você for olhar, todos os meus vídeos apresentam propostas, absolutamente todos, inclusive o sobre a primeira-dama de Jacari. Então, todos esses vídeos, Arari, desculpa, todos os vídeos eu focalizo no problema, falo, ó, esse problema existe por causa disso e para resolver eu farei tal coisa. E todas elas levam a pessoa a discutir as soluções que eu estou trazendo. Ali sempre termina na minha política de reforma administrativa, com indicadores de desempenho para que um prefeito possa ou não concorrer a uma reeleição e fusão de municípios. Em geral, eu foco muito nisso, eu levo para essa discussão, que é uma discussão fundamental no Brasil sobre essa draga de dinheiro público que existe, que são os municípios pequenos ao redor do Brasil. Então eu estou trazendo esses temas para trazer luz, não só para um problema, mas também para uma solução. Como se fosse um funil de conversão. A pessoa sai de um problema burlesco e termina com uma solução política. Então não é uma pancadaria, e não é nem polêmica pela polêmica, ela tem um objetivo. Falando em proposta, o senhor defendeu separar o Rio de Janeiro do Brasil. Como seria essa proposta que o senhor defendeu, que se eleito presidente, o senhor fará? Como vai separar o Rio de Janeiro do Brasil? Não era isso, é entregar um status de autonomia para o Rio de Janeiro. É igual Buenos Aires. Porque no vídeo, Renan, no vídeo o senhor fala separar o Rio do Brasil. Aí depois você fala, mas isso é bom, não é ruim e tal. Sim, é que só o hook, é o gancho do vídeo. Quando você assiste o vídeo inteiro, eu tô explicando que é entregar um status de autonomia. Porque existe toda aquela piada na internet de que, se a gente separar o Rio de Janeiro do Brasil, o Brasil se salva. Tem vários memes disso rodando, então eu brinquei com o meme, é um hook, é um gancho. O que tá apresentado ali, a gente até lançou um site que é Guanabara Livre, né, para falar sobre como restituir o estado da Guanabara, e é uma autonomia, igual Xangai tem autonomia, igual Hong Kong tem autonomia, igual Buenos Aires tem autonomia, é você entregar o status de autonomia para que o orçamento do Rio de Janeiro fique lá, condicionado a determinadas atividades que teriam um status especial, como turismo, como produção de cultura e arte. O orçamento também fica condicionado ao desenvolvimento do combate ao crime organizado, porque infelizmente o Rio de Janeiro não consegue combater o próprio crime, que o orçamento fica muito espalhado, e ele é vítima também não só da Baixada, mas do restante do Estado. Então, nesse sentido, é entregar esse status, porque a gente considera que o Rio de Janeiro é a porta de entrada para o Brasil, para o mundo. Né? O mundo conhece o Brasil muito através do Rio de Janeiro, por bem e por mal. Portanto, um status especial é entender o Rio de Janeiro como uma futura Dubai, como uma futura cidade, quase uma cidade-estado, que abre a porta do Brasil para o mundo. Na prática, o que isso representaria de mudança? Na prática, o orçamento do estado da Guanabara, que ficaria da cidade do Rio de Janeiro, seria administrado por essa própria autonomia. E aí o orçamento local daria autonomia para eles fazerem frente aos problemas locais, que infelizmente não acontecem. O Rio de Janeiro, não que a cidade do Rio de Janeiro produza políticos muito melhores do que o restante do estado do Rio de Janeiro, mas os problemas do Rio de Janeiro, municipais, e o potencial do Rio de Janeiro é negligenciado por conta de um pacto político que não entende o Rio de Janeiro, a cidade, que se tornaria parte do estado da Guanabara nesse sentido, como tem que ser. Né? Ou seja, os problemas de segurança, a vocação turística, a vocação como um polo de tecnologia, ela simplesmente não é tocada. E aí o entendimento do ativo Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um ativo para o Brasil, esse ativo não é bem administrado. E aí outras cidades ao redor do mundo entenderam, ou melhor, foram entendidas pela administração federal como ativos especiais, como por exemplo Buenos Aires com a Argentina. Buenos Aires é meio que para a Argentina o que o Rio de Janeiro é para o Brasil. O Rio de Janeiro não é uma capital formal, mas é uma espécie de uma capital simbólica do Brasil. Então entregar esse estado de autonomia permite que essa alta administração conduza o Rio de Janeiro para um caminho diferente. Se Renan Santos vier a ser presidente da República, vai estimular operações policiais em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas? Qual seria essa política para resolver
a questão das facções criminosas no Brasil? Operações a esmo, não. A gente tem uma sequência de operações a esmo que foram feitas nos últimos anos que elas se encerram na operação em si. A gente tem que ter um marco regulatório de enfrentamento ao crime organizado que não seja picado. A gente está vendo agora o Congresso, né? Saíram várias pesquisas. Olha, a principal preocupação do brasileiro é o crime. Então aí saíram passando vários projetos de lei necessários, bons, mas que não fazem parte de um todo coerente. O todo coerente significa fazer uma separação do ponto de vista jurídico dos membros das facções criminosas de um criminoso comum. Significa você ter um aumento de penas, você ter um novo projeto de construção de presídios, um novo modelo de administração prisional, que no Brasil é um caos total e completo. Significa entender como nós vamos reocupar as áreas que são tomadas hoje pelo crime organizado. Significa entender qual o papel da Polícia Federal e do governo federal na articulação das forças policiais e regionais. Significa, portanto, ter um plano holístico para a gente enfrentar o crime organizado, não através de operações pontuais que têm um caráter marqueteiro, mas sim de uma solução definitiva, para o crime organizado, e dois, para reduzir, na prática, o número de homicídios, assaltos e roubo no Brasil, que é o que aflige o brasileiro. Então, você tem marcos regulatórios que aumentam a pena e que diminuem benefícios ligados a legislações penais, como a progressão de pena e as saidinhas, que vão diminuir os crimes comuns. De outro lado, a destruição das operações via COAF, via Polícia Federal, as operações financeiras de lavagem de dinheiro ligadas ao tráfico, como aconteceu agora com o MC Rian, com a turma do Poço do Rodo. Rolou uma operação hoje nessa linha. E do outro lado, a reocupação territorial de cidades inteiras, que hoje foram tomadas por facções como o Comando Vermelho. Vê agora, tava lá, no Maranhão tem o bonde dos 40. Então, você tem remédios que vão precisar ser aplicados meio que ao mesmo tempo, e aí você vai poder fazer operações que não serão pontuais, será uma operação que redunda numa tomada definitiva desse território pelo Estado brasileiro, devolvendo dignidade para as pessoas que moram ali.